O Ceará venceu o Avaí e adiou o acesso do Santos. Paulo Pires explica o que falta para o Peixão. Veja. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. Não foi desta vez, não foi nesta rodada que o torcedor do Santos comemorou de forma matemática o acesso para a primeira divisão do futebol do Brasil. Torcedor do Peixe secava. E secou muito nesse domingo. O Ceará foi jogo único. Secou muito o Ceará. Torcia por empate ou vitória do Avaí para comemorar de forma matemática, já nesse final de semana, o acesso para a Série A da próxima temporada. O Peixe vai ter que aguardar pelo menos mais uma rodada. Por quê? O Ceará fez o tema de casa. Venceu o Avaí por 2-0, gols de Eric Pulga e Lucas Mugni e segue brigando por um lugar na primeira divisão da próxima temporada. Já vou mostrar a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho a nova classificação da Série B após a vitória do Ceará sobre o Avaí e ainda o que o seu time, que ainda briga por um lugar na primeira divisão, tem que fazer a partir de agora, nas últimas rodadas para garantir o acesso para a Série A da próxima temporada. Antes disso, dá um joinha, deixa um like pro Paulinho para subir este vídeo e os demais vídeos aqui do nosso canal, tá bom? Vamos lá! Santos tem 65 pontos, é o líder. Novo Horizontino é o segundo com 63. O Sport divide com o Mirassol a terceira posição com 59 pontos na tabela. Pelo saldo de gols, o Sport ocupa a terceira posição. Tem saldo 16 contra saldo 12 da equipe do Mirassol. O Ceará subiu muito, pessoal, na classificação, por quê? O Ceará venceu os últimos 4 jogos, aliás, não os últimos 4 jogos, venceu 4 jogos nas últimas 5 rodadas e tem 6 vitórias nas últimas 8 rodadas da Série B, então deu um salto na tabela. Nesse momento tem, claro que Sport e Mirassol ainda vão jogar na rodada, mas neste momento o Ceará tem apenas 2 pontos a menos que o Mirassol, que é o quarto colocado. Repito, Sport e Mirassol ainda jogam na rodada, mas nesse momento o Ceará tem 2 pontos a menos que os dois aqui que ocupam terceira e quarta colocações, respectivamente. Além do Ceará com 57, Goiás com 54, Vila Nova e América com 52, Coritiba e Operário com 50, são os outros times que ainda brigam por um lugar, uma vaga na primeira divisão da próxima temporada. Isso que eu falo sobre a parte de cima. Rapidamente aqui, ó. Botafogo 39, Ponte 38, CRB 36. Ao final desta rodada agora, que é a 35ª, 16ª do retorno, apenas um desses 3 vai se juntar a Ituano, que tem 34, Brusque, que tem 33, Guarani, que tem 31, na zona de rebaixamento da Série B para a Série C. Mas o papo desse vídeo é a parte de cima da tabela. Vamos lá. Como o Ceará venceu, a exigência para quem hoje está no G4, Santos, Novo Horizontino, Sport e Mirassol, subiu 2 pontinhos. Era 61 na rodada passada, subiu para 63. Então, 63 é o número mágico para quem está hoje dentro do G4. Para quem está fora, neste momento, está em 67. Mas, como o Sport e Mirassol ainda jogam na rodada, poderá subir ou cair esta projeção. Por exemplo, nesta segunda-feira tem em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e Sport. Na terça tem, no interior paulista, Mirassol e Coritiba. Se um dos dois, ou o Sport ou o Mirassol, um dos dois empatar na rodada, de 67 a exigência cai para 66. Se um dos dois perder na rodada, cai para 65. Agora, se os dois vencerem, se o Sport venceu o Operário fora de casa, se o Mirassol, que joga em casa, venceu o Coritiba, sobe a exigência para 68 para quem hoje está fora da zona de rebaixamento. Vamos seguir. A partir de agora, pessoal, isso aqui não é mais projeção. É na calculadora, na ponta do lápis, na ponta da caneta. O que o seu time tem que fazer a partir de agora para garantir uma das 4 vagas para a primeira divisão da próxima temporada. Falei no vídeo anterior que faltavam e continuam faltando 2 pontos para o Santos subir de forma matemática. O pessoal, não, Paulinho, tá louco, enlouqueceu, é apenas 1 ponto. Não, são 2 pontos. Eu provo porque são 2 pontos que faltam para o Santos. Ceará tem 57. Se vencer os 3 jogos que faltam para ele, Ceará vai chegar a 66 pontos e 20 vitórias. Por exemplo, digamos que o Santos perca 2 jogos e empate 1. Então vai fazer 1 ponto.
Ah, falta um ponto? Não falta um ponto, quer ver? Perde 2 jogos e empata 1. Vai a 66 e 19 vitórias. Vai ficar atrás do Ceará, que vai ter 66 e 20 vitórias. Então, precisa de 2 pontos o Santos. Novo Horizontino, em relação ao Ceará, precisa fazer mais 4 pontos. Chegar a 67, portanto, para garantir o acesso em relação ao Ceará. Se o Novo Horizontino fizer 3 pontos, vai chegar a 66 e 19 vitórias. O Ceará vai ter 66 e 20. Então, 4 pontos para o Novo Horizontino. Sport e Mirassol, em relação ao Ceará, para subirem, tem que fazer 8 pontos. Tem mais 4 jogos aqui para fazerem os dois. 8 pontos em 12. Isso é claro, o Ceará vencendo todos os jogos, né, pessoal? Os 3 jogos. Ó, o Ceará vai a 66 e 20. O Sport e o Mirassol com 7 pontos iriam para 67. Entenderam? Por quê? Se eles fizerem 7 pontos aqui, eles também vão a 66. Mas se fizerem 7 pontos, vão a 66 e 19 vitórias. O Ceará vai ter 20 vitórias. Então, 8 pontos para o Sport e Mirassol. Pessoal, o Santos, o único time que está fora do G4, que pode passar o Santos, é o Ceará. A América, Goiás, Curitiba, Operário e Vila não podem mais passar o Santos. Por quê? O América no máximo vai chegar a 64, chegar a todos os jogos. O Santos tem 65. Goiás no máximo a 63, Curitiba e Operário chegam no máximo a 62 e o Vila Nova no máximo a 61. Então, o Santos está virtualmente classificado para a Série A do ano que vem, porque o único time fora do G4 que pode passar o Santos é o Ceará. Para o Santos ficar fora da Série A do ano que vem, os 4 têm que passar o Santos. Novo Horizontino, Sport, Mirassol e Ceará, faltando 3 rodadas para o final. É quase impossível que isso aconteça, então virtualmente classificado para a Série A equipe do Santos. Mas vamos lá. Em relação ao América agora, o Novo Horizontino tem que fazer mais 1 ponto para ficar fora do alcance do América, porque o América vai chegar no máximo a 64 e 17 vitórias. Se o Novo Horizontino empata uma partida, vai a 64 e 18. Já elimina o América. Sport e Mirassol, eles têm que fazer mais 5 pontos. Eles têm que chegar aqui a 64 certo? Para garantir, portanto, o acesso em relação ao América. Por quê? Se o América no máximo vai chegar a 64 e 17, se o Sport e o Mirassol fizerem 5 pontos, eles vão fazer uma vitória, 2 empates. Vão chegar aqui, ó, a 64 e 18 vitórias. Vão ter uma vitória a mais que o América. Entenderam? Vamos seguir aqui, ó. Em relação agora ao Goiás. Novo Horizontino tem que fazer 1 ponto a mais em relação ao Goiás. Goiás no máximo vai chegar a 63 com 18. Novo Horizontino já tem 63 com 18. Mais um pontinho vai 64, elimina o Goiás. Sport e Mirassol, mais 5 pontos. Com mais 5 pontos vão chegar a 64. Goiás tem no máximo 63 aqui, vai chegar. Então 64 para Sport e Mirassol. Ok? Curitiba e Operário. Curitiba e Operário aqui, ó. O Novo Horizontino não pode mais ser alcançado por Curitiba, Operário e Vila Nova. Por quê? O Novo Horizontino tem 63. Curitiba, Operário só pode chegar a 62. Vila só a 61. Então, disputam ainda com Curitiba, Operário e Vila só os 2 últimos aqui, o Sport e o Mirassol. Precisam fazer 4 pontos, ó, em relação tanto ao Curitiba quanto ao Operário. Se eles fizerem 4 pontos, eles vão a 63. 63 com 18 vitórias. Curitiba e o Operário só vão chegar a 62 e 18 aqui, ó. E finalmente o Vila Nova, que é o último da lista aqui. Vila Nova, no máximo vai chegar a 61 pontos com 18 vitórias se vencer os 3 últimos jogos. Sport e Mirassol já tem 59. Novo Horizontino 63, Santos 65. Vila não alcança mais eles aqui. Só pode alcançar os 2 aqui, ó. Então, se o Sport e o Mirassol fizerem 3 pontos, 1 vitória em 3 jogos, ou 3 empates, chegarem a 62 aqui, o Vila não alcança mais eles, porque o Vila no máximo vai chegar a 61. Entenderam? Esta é, portanto, a matemática, principalmente aqui para quem está no G4 e, obviamente, quem está fora aqui, Ceará, América, Goiás, Curitiba, Operário e Vila Nova, vão ter que fazer a pontuação máxima aqui, vencer os seus últimos jogos e torcerem por tropeços aqui de Mirassol, Sport e Novo Horizontino, principalmente porque o Santos, vamos combinar que o Santos já subiu, não de forma matemática, mas o Santos já subiu para a Série A da próxima temporada. Os últimos jogos de Santos e Ceará, lembrando que Peixe precisa, em relação ao Ceará, só mais 2 pontos em 3 jogos para subir de forma matemática. Ou ele fazer 2 pontos nos jogos dele, ou então torcer por um tropeço do Ceará. Um empate do Ceará, o Ceará já perde 2 pontos e o Santos já sobe. Então, Santos tem Curitiba na capital paranaense, CRB em casa e o Sport na ilha na última rodada. Vai perguntar para mim aqui, Paulinho, que resultados são esses? São os jogos do primeiro turno. No primeiro turno, o Santos fez 4-0 no Curitiba, jogando em casa na Vila. Empatou com o CRB em 1-1 em Maceió e empatou
na Vila com o Sport em 1-1, fez 5 pontos nesses últimos 3 jogos do primeiro turno do Santos. Ceará tem agora Botafogo em Ribeirão Preto, América em Fortaleza e o Guarani na última rodada em Campinas. No primeiro turno, o Ceará fez 7 pontos contra esses adversários. Venceu o Botafogo por 4-1, empatou com o América em 2-2 e bateu o Guarani por 3-1. Então, 3 jogos finais do Santos, 3 jogos finais do Ceará. O Santos precisa de 2 pontinhos, 2 empates ou uma vitória, é claro, aí faz 3 pontos para garantir o acesso matemático para a primeira divisão da próxima temporada. A rodada não terminou ainda. Segue nesta segunda-feira com 3 jogos. 7 da noite tem Operário e Sport, tem Ponte Preta e Paysandu às 9 e às 9h15 Ituano e CRB. Aí sim, o encerramento da rodada, 35ª, 16ª do retorno, na terça-feira com mais 3 partidas. 7 da noite tem Amazonas e América, às 9 o Brusque recebe o Botafogo e 9h30 tem Mirassol e Curitiba. São os jogos, portanto, que fecham esta 35ª rodada, que é a 16ª do retorno. Classificação, acesso matemático do Santos adiado, pelo menos para a próxima rodada, porque o Ceará bateu em casa o Avaí por 2-0 e não deixou o Santos comemorar o acesso nesta rodada.